E esse encontro aqui, ele vai se propor opa, gravando. Ele vai se propor mesmo a discutir o nosso papel enquanto jornalista e comunicadores nesse enfrentamento de desigualdades que impactam a vida das mulheres, mães e crianças negras indígenas. Então, aqui, hoje, a gente tem alguns convidados, né? E, além disso, essa iniciativa é feita por várias pessoas, né? Tanto aqui pelo nós, pelo Alma Preta Jornalismo, pelo Marco Zero Conteúdo e, claro, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que formam uma rede de veículos comprometidos com direitos humanos e com a defesa da proteção das crianças, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade. Apresentando um pouquinho desses veículos, né, para quem não conhece ou conhece um e outro, o Nós é um veículo de comunicação dedicado a repercutir a opinião e a história de mulheres negras e periféricas. O Alma Preta é uma agência de jornalismo também, e é responsável pela produção de conteúdos editoriais que dão visibilidade e potencializam as vozes da população negra. O Marco Zero Conteúdo é uma organização que tem o objetivo de qualificar o debate público, promovendo jornalismo investigativo independente, né, ali na região Nordeste. Já a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma organização que atua na defesa dos direitos da primeira infância, principalmente as mais vulneráveis ali, abrindo caminho também para um futuro com mais perspectivas de um país com maior equidade. A gente vai dividir aqui essas mesas em dois momentos. Então, o primeiro painel vai ter a presença da Juliana Prats, que é psicóloga com mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e doutorado em Estudos da Criança. É vice-diretora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e coordena os projetos Crianças, na UFBA, e Infância em Cena. Depois dessa fala inicial da Juliana, alguns repórteres vão abrir uma conversa, né, fazer algumas perguntas, enfim, para enriquecer esse diálogo, e vão ser a Amanda Stable, repórter aqui do Nós Mulheres da Periferia, a Carol Monteiro, do Marco Zero, e o Vinícius Martins, do Alma Preta. Aí, na segunda etapa, vai ser um pouquinho parecido, mas a gente vai ter a presença da Adriana Arcebispo, que é assistente social, escritora e criadora de conteúdo na família Quilombo. E aí, para enriquecer mais essa conversa, a Mayara Penina, jornalista aqui do Nós, vai bater um papo sobre os desafios para uma educação antirracista e a importância de usar a comunicação para esse enfrentamento, né, do racismo. Então, eu já vou passar a palavra para o nosso primeiro painel, para a Juliana, porque a gente já está quase 7h30. Então, Juliana, muito obrigada aqui por estar nessa noite com a gente, poder palestrar aqui para a gente e enriquecer a nossa rotina e fazer a gente poder repensar aí algumas atitudes. Você vai ter 15 minutos para poder fazer sua fala, suas apresentações, enfim, e depois a gente vai abrir aí para essa rodada de perguntas com os repórteres. Então, a palavra é sua, o microfone é seu, fica à vontade. Olá, muito obrigada, boa noite, Mariana, obrigada pela apresentação. Quero dar boa noite a todos, todas e todes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto muito da possibilidade de poder conversar sobre cuidadores, sobre a infância, e quando a gente traz, então, a dimensão racial, eu ainda acho mais importante. Eu sou muito disciplinada com o tempo, eu tentei fazer uns slides, mas sou muito subversiva também a eles, então acho que eu nem vou usar, talvez só 2, o primeiro para dar o título, e acho que o tema já vai fluir bastante, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu não sei se vocês já estão me vendo, já estão vendo o meu slide? Estamos sim. Pronto, eu não vou maximizar a tela, porque assim eu vejo vocês também, não fico falando sozinha, né? Estou vendo alguns rostos amigos desse convite. A Fundação Maria Cecília tem sido uma parceira muito grande nesse trabalho, então agradeço também o convite. Quando eu fui convidada, a fala era sobre a importância do cuidado com as mães negras, né? E eu pensei um pouco
de fato, quando eu recebi o convite e vi o tema, a minha vontade era logo subverter a ideia, e eu vou dizer um pouco por quê a subversão. Eu imaginei esses temas fundamentais de roteiro de conversa, e acho que eles vão ser realmente só tópicos para a gente poder debater, mas discutir um pouco o tema ou o título, talvez. A gente começa falando sobre a importância do cuidado com as mães negras, e aí tinha um complemento no convite que era para garantir um pleno desenvolvimento das crianças negras. E quando eu li esse tema e quando eu pensei sobre ele, eu fiquei imaginando o quanto, talvez, a única frase, o único slide que eu poderia usar essa noite era dizer que a forma ideal de cuidarmos das mulheres negras seria não deixando que elas fossem as únicas cuidadoras. Porque, de fato, aqui se encontra uma contradição, ou talvez um paradoxo, uma dificuldade que a gente tem, que é como falar de uma realidade que, de fato, acontece no Brasil, de que as mulheres negras são responsáveis, as mulheres são responsáveis pelo cuidado, mas especificamente as mulheres negras responsáveis ainda mais pelo cuidado das crianças, e como é que a gente pode admitir essa realidade, dar visibilidade a essa realidade, ao mesmo tempo que a gente não sobrecarrega ainda mais essas mulheres, destinando o nosso cuidado e a nossa atenção ainda mais para o fortalecimento desse papel de cuidadora principal, né? Então, eu fiquei pensando um pouco como é que a gente pode falar desse cuidado com a mulher negra no presente, não só tentando uma finalidade de que ela seja melhor preparada para cuidar das crianças, e quais são os dilemas que isso nos traz, né? Por outro lado, fazer uma discussão sobre o cuidado de quem cuida perpassa pela ideia de discutir um pouco sobre maternidade, maternagem e a divisão sexual do trabalho. Ou seja, se a gente está falando e se a gente destina a nossa fala a pensar, né, o papel que a mulher tem no cuidado e no aprimoramento, no desenvolvimento integral das crianças, a gente, de certa forma, reconhece, mas também reitera, de que essa mulher é a responsável pelo cuidado e recai sobre ela a responsabilidade disso. E isso é bem interessante quando a gente pensa a mulher negra, porque ela tem, e ao longo da história, ela tem esse papel de cuidadora construído e reforçado, um lugar, seja ele como com crianças pequenas, né? A mãe, essa ideia, inclusive, no processo de escravização, da ama de leite, a babá, e o quanto a gente, por um lado, reforça que esta mulher é capaz de cuidar dos filhos do outro, mas não dos próprios filhos. Então, por um lado, há uma criminalização do cuidado que essas mulheres exercem com seus filhos, mas há uma necessidade de recorrer a essas mulheres no cuidado das outras crianças. É, e por que cuidar de quem cuida, né? Talvez esse também seja um tema importante, porque falar sobre o cuidado de quem cuida é importante para o desenvolvimento da criança. Talvez aí seja entrando no tema que me foi perguntado. E eu fiquei imaginando um pouco das implicações disso para a prática, que por um lado é como é que a gente pode potencializar o cuidado sem sobrecarregar aquele que cuida ou culpabilizar aquele que cuida, né? A ideia de que a gente fala tanto na necessidade de que a mulher e de que essa mãe faça um autocuidado, por que isso? Ou seja, não é um autocuidado em si, então é como se nossa preocupação não fosse uma preocupação com esta mulher que cuida, mas fosse com a sua finalidade, com sua atividade fim, que seria cuidar das crianças. Acho importante que a gente possa falar e pensar sobre a questão do papel da raça na compreensão do cuidado, como é que a gente enxerga, visualiza o desempenho desta mulher enquanto cuidadora principal, e, por fim, tentar entender que as famílias negras são oportunidade, potência e até um modelo de utopia. E aqui eu estou um pouco provocando para a gente não pensar apenas nas famílias negras enquanto produção de problemas ou de risco, mas também como possibilidade de alteração de uma realidade social. No primeiro momento, e aqui eu não vou me debruçar sobre esse slide, mas é falar que a gente cuida de quem cuida, porque os estudos reforçam o tempo inteiro a importância das primeiras relações para a psicologia, isso tem sido estudado, como fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem o tempo inteiro falado sobre a importância da primeira infância. Então, quando Mariana começa hoje o webinar e ela fala sobre o mês da primeira infância, então a gente está ressaltando a importância da primeira infância para o desenvolvimento, considerando que essa é uma fase muito importante do desenvolvimento, é uma fase que tem, e a neurociência tem falado bastante sobre isso, que essas experiências vividas no começo da vida, elas têm um impacto no futuro, e as crianças, então, nesse contexto, por isso enfatizar que a mediação
desse cuidador principal, e na realidade as mães, são fundamentais para esse processo de desenvolvimento. Então, a gente sabe que as primeiras relações, elas importam, mas, e aí eu quero ressaltar isso na nossa conversa de hoje, porque senão a gente pode recair naquela ideia de culpabilização e responsabilização excessiva, da ideia de que as primeiras relações, as relações de fato importam, mas que as crianças são resilientes, e é preciso que a gente fale sobre neuroplasticidade. Então, eu digo isso porque a gente pode, e muitos jornalistas, e vocês é um público de jornalista, a ideia de que a gente possa reforçar um discurso sobre a importância do começo da vida sem condenar pessoas que não tiveram um bom começo de vida a um resto de vida infeliz. É um pouco esse dilema que a gente tem o tempo inteiro, né? É falar sobre a importância dos primeiros momentos, da primeira infância, sem com que isso signifique que as pessoas que não tiveram esse primeiro momento de vida estejam condenadas, então, a um futuro infeliz, digamos assim, ou com resultados negativos desenvolvimentais. A própria Fundação Maria Cecília tem um trabalho muito grande sobre a importância da primeira infância, isso a gente tem dados muito substanciais e que não deixam a menor dúvida sobre essa importância do início da vida, a importância desse papel do cuidador para fortalecer esse primeiro momento, mas, e aqui são também mais outros pontos importantes que a gente pode falar sobre o papel que os cuidadores têm para este desenvolvimento, mas eu queria ressaltar, e acho que talvez esse seja o ponto mais importante do que eu gostaria de dizer, é que esta família, ou esse cuidado, essas relações não acontecem num vazio social. E por isso, a minha ideia inicial de, ao falar que cuidar das crianças negras implica cuidar das mães das crianças negras, implicam que a gente não as deixe sozinhas no cuidado das crianças. Então, há uma ideia de não romantização desse cuidado, então, que essa figura de leoa obrigatória para esse cuidado, e ao mesmo tempo que a gente consiga romper com essa ideia, permitindo que ela não seja a única cuidadora, né? E aí entendendo que este cuidado não acontece no vazio social. Então, a gente tem a presença ou a ausência de políticas públicas como fatores fundamentais para garantir ou dificultar esse cuidado. Eu coloquei aqui um pouco desse modelo bioecológico para a gente entender que o desenvolvimento não se dá apenas nas relações imediatas, ou seja, a gente não está falando apenas de uma relação mãe-bebê ou cuidador-criança, mas a gente está falando de uma realidade social mais ampla. E eu queria trazer aqui alguns elementos. Então, quais são esses fatores que interferem nessa qualidade dos vínculos familiares? Vejam que eu ampliei da ideia das mulheres negras, das mães negras, para a gente pensar um pouco em vínculos familiares, para a gente poder retirar a ideia de que a única responsável pelo cuidado são as mulheres, né? E eu disse que isso é uma ambivalência, porque, por um lado, eu preciso reconhecer que são as mulheres que atribuem esse cuidado e dar visibilidade a essas mulheres que cuidam, e que muitas vezes cuidam sozinhas. Mas se eu reforço a ideia de que essas mulheres, e falo só nelas, eu retiro a ideia de que todos podem realizar esse cuidado e devem realizar o cuidado, justamente para não permitir que elas fiquem sozinhas na realização desse cuidado. Então, para possibilitar uma melhor responsividade do cuidador, é preciso considerar elementos que incluem desde a história, a própria história desse que cuida, as condições do exossistema e macrosistema, que aqui eu não quero entrar em termos teóricos, mas a gente está falando sobre elementos que são fora do contexto familiar, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de representações, a gente está falando do racismo, a gente está falando de contextos de vulnerabilidade ou de imagens sociais sobre essa infância que interferem diretamente ao contexto da pandemia, né? Então, são fatores externos à relação de cuidado e de vínculo que sofrem interferência desses fatores. Por outro lado, todos esses fatores que aumentam uma sensação de insegurança e que provocam estresse nos cuidadores tendem a fragilizar a sua disponibilidade física, psíquica e emocional para o cuidado. Então, quando a gente fala sobre desemprego ou aumento de desemprego, esse é um tema que importa para o cuidado materno. Se a gente fala de falta de saneamento, esse é um tema que importa para pensar no cuidado materno. Então, muitas vezes a gente se centra, e a psicologia faz isso em muitos momentos, se centra em instrumentalizar as mulheres para serem melhores mães.
melhores cuidadoras, esquecendo que há fatores muito importantes, que são macrosociais, que interferem nesse processo, né, de maternagem. Então, a ausência de rede de apoio de políticas públicas que fortalecem o sistema de garantias de direitos dificultam o estabelecimento de vínculos. Então, não se trata aqui simplesmente de uma problemática restrita à mãe e bebê, mas de ausência de políticas públicas. Por outro lado, falta de informações de qualidade sobre a importância de ações intencionais voltadas para o cuidado e ao incentivo do desenvolvimento. Esse é um aspecto que a própria Fundação fez uma pesquisa muito importante no período da pandemia, demonstrando que há um desconhecimento da população e dos próprios pais e cuidadores sobre a importância da intervenção, da interação com a criança, de uma ação intencional com esse sujeito para promover desenvolvimento, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E aqui eu finalizo um pouco, tenho ainda acho que 2 minutos para falar, mas a ideia de cuidar de quem cuida. Por que é importante pensar nisso? Esse já é quase um chavão, a gente tem falado muito sobre cuidar de quem cuida, mas a temática de cuidar da mulher negra ou cuidar daquele que se destina ao cuidado é porque é preciso que a gente entenda que para contribuir para o desenvolvimento integral da criança, isso inclui necessariamente cuidar de quem cuida delas. Não é possível pensar na promoção do desenvolvimento infantil se a gente não cuidar explicitamente daquele que se destina a cuidar dessas crianças. Todas as ações precisam ser de suporte e não de mais sobrecarga. É necessário ouvir, acolher, orientar. Julgar, criticar e delegar tem um efeito oposto ao desejado. E por que eu coloco isso aqui e enfatizo esse aspecto? Porque, efetivamente, em muitos momentos a gente pensa em cursos de parentalidade voltado para mães, a gente pensa em estratégias de ensinar brincadeiras para as mulheres. É como se a gente trouxesse para elas ainda mais uma sobrecarga, alguma tarefa do que ela precisa fazer para garantir esse cuidado, né? Então, a premissa do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que as crianças e os adolescentes devem ser responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, o Estatuto coloca nesta ordem, e isso é importante para a gente discutir um pouco das teorias ou das políticas familistas, vixe, quase que não sai, das teorias familistas, das políticas, né? Então, que tem a centralidade na família e que isso tem impacto importante. Acho que a gente pode conversar sobre isso depois. Mas a ideia de que o Estado, a sociedade e a família são responsáveis pelo bem-estar. E isso precisa ser difundido, implementado de fato. E a principal forma da gente combater as inequidades no processo de desenvolvimento é o estabelecimento, de fato, de ações intersetoriais e de políticas públicas que priorizem as crianças, a partir do reconhecimento das suas necessidades. Então, veja que aqui eu desloco um pouco da ideia de que a gente precisa só cuidar desta mulher enquanto sujeito individual, mas enquanto coletivo a gente precisa promover as condições estruturais que garantam este cuidado, né? Que possibilitem esse cuidado. Então, se eu tivesse que resumir a minha fala num único slide, seria esse. Cuidar das mulheres negras implica em garantir que elas não sejam as únicas cuidadoras. Talvez esse seja o ponto mais importante que a gente possa para iniciar esse debate. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Cravadinho, seus 15 minutos. Ai, Juliana, obrigada pela sua fala. Acho que quando você fala que é importante, né, cuidar de quem cuida, é um fator que é negligenciado na maioria das vezes, mas é uma ação em cadeia, né? A partir do momento que você cuida de um, os outros também são cuidados. Agora eu vou abrir para que os nossos repórteres possam fazer essas perguntas para a gente poder enriquecer aqui o debate. E também já vou deixar avisado para vocês que estão participando, se quiserem mandar perguntas também, podem deixar aqui no chat, que a gente vai dando uma olhada e assim que todo mundo fizer as perguntas, a gente vai direcionando aqui também para poder alimentar mais esse debate. A vocês, repórteres, podem ir usar a ferramenta da mãozinha para levantar, para não atrapalhar todo mundo e também para não atropelar e a gente seguir com o tempo aí, já que a gente conseguiu manter essa periodicidade. Quem será o primeiro? Vamos lá, Carol e Vinícius Vinícius e abriram, Carol? a mão aí. Carol e Vinícius abriram e Amanda, com a mão levantada.
Eu levantei, posso fazer pergunta então? Pode. É Oi, depois gente. Vinícius e Amanda. Oi, gente, boa noite, oficialmente. Queria parabenizar a Juliana, né, pela fala, agradecer, acho que foi muito precisa, né, muito objetiva também, e bem importante, acho que para os pontos que a gente quer enfatizar, né? Bom, só me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou Carol Monteiro, sou uma das fundadoras do Marco Zero Conteúdo, e aí eu queria agradecer também, antes de fazer a pergunta, a oportunidade da gente fazer parte desse projeto, né? Inclusive porque foi ele que nos trouxe, né, com mais ênfase talvez para essa pauta, assim, foi quando essa pauta da primeira infância se apresentou assim efetivamente para a gente. E aí tem um fato curioso que o primeiro trabalho assim remunerado que a gente fez para Marco Zero foi exatamente sobre primeira infância, era uma consultoria para um material do UNICEF. E aí a gente ficou muito sensibilizado para o tema na época e depois terminou não fazendo muita coisa com isso, até que a gente foi novamente provocado, né, com essa pauta por esse projeto. E aí acho que as melhores matérias que a gente fez sobre primeira infância foram dentro né, dessa proposta. E aí, claro, trazendo a pauta aqui para o Nordeste, né, que é o nosso território. E aí eu queria começar falando um pouco, Juliana, sobre representação, né? Porque quando eu digo que a gente traz a pauta e a conversa para o Nordeste, a gente está falando assim de uma região em que, como se fossem poucas, né, as dificuldades que as mulheres e as crianças negras enfrentam em todo o Brasil, aqui ainda sobre o Nordeste há esse contexto histórico, né, de uma desigualdade social muito severa e a todas essas vulnerabilidades ainda se soma, ainda há a sombra, né, da insegurança alimentar, da fome, né, e da seca, que são praticamente os objetos assim de representação social do Nordeste na mídia. Então, como você não é jornalista e está falando, né, basicamente com jornalistas e para jornalistas, eu queria que você falasse um pouco, avaliasse um pouco o nosso trabalho, né, como é que a mídia representa esse grupo, né, as mulheres e as crianças negras. E eu queria que você dissesse assim, o que é que você queria que a gente aprendesse de uma vez por toda para não repetir nunca mais? O que é que a gente precisa aprender para não fazer nas nossas coberturas? É Ótimo, isso. Carol, ótima pergunta. É engraçado que eu tenho falado muito com jornalistas ultimamente. Acho que vou fazer quase um curso assim, EAD talvez de jornalismo, porque acho que vocês têm um papel muito fundamental na construção do imaginário social sobre o que a gente sabe sobre infâncias e crianças, né? Esse é um ponto que eu sempre começo os meus debates e a minha discussão, é diferenciando um pouco esse conceito. Se por um lado a gente está falando da primeira infância, a gente fala dessas crianças, sujeitos biológicos de 0 a 3 anos, a gente precisa falar também sobre infâncias. Infância significa esse conjunto de representações sociais que a gente forma sobre essa etapa da vida. E a gente sabe que esse contexto de infâncias tem um imaginário que, por um lado, retrata a ideia de ingenuidade, beleza, ludicidade. Eu, inclusive, hoje, quando falava sobre uma temática muito próxima para isso, mostrei que eu brinquei que eu faço agora, eu vou patentear uma pesquisa chamada, um método de pesquisa que é pesquisa Google. Pergunte ao Google o que você gostaria de saber sobre representações sociais. E se vocês fizerem esse exercício de colocar, por exemplo, no Google, crianças lindas na internet, assim, só essa pergunta para o Google, quem são as crianças lindas? Vai apresentar um conjunto de meninas brancas, olhos azuis, loiras, bebês, né? A gente está falando de crianças ou de bebês lindos para o Google. E isso diz muito sobre o imaginário social que a gente foi construindo sobre bebês. Então, bebês bonitos são os bebês da revista Crescer, são os bebês da Pais e Filhos, né? Que bebês são esses que aparecem? Que representação é essa que a gente tem? E que tem um impacto não só sobre a vida desses bebês, mas sobre a vida de todos, porque essa imagem de representação social, ela é coletiva. Então, a gente pensa sobre infância sem pensar numa criança concreta. Por outro lado, a gente tinha isso, o Estatuto da Criança e Adolescente teve por muito tempo essa distinção entre crianças e menores. Em geral, as nossas crianças, essa que você fala das pautas, as pobres, pretas, periféricas, trabalhadoras, em situação de fome, de rua, elas eram menores, porque estavam em situação irregular, não recebiam nem o status de criança, né? Então, efetivamente, tem algo que a gente se desconecta do conceito de criança para permitir, inclusive, que essas crianças vivam aquilo que elas vivem. Então, se a gente imaginar que na nosso imaginário de criança, a fase da infância é uma fase de grande proteção, de ludicidade, ingenuidade, brincadeira, inclusive a infância é o não, né? Aquele que ainda não fala, que ainda não pensa, que não trabalha.
a gente vai falando pela negatividade, mas a gente tem um conjunto de proteções voltadas para esses sujeitos. Quando a gente fala de crianças em situação de risco e vulnerabilidade, a gente anula ou a gente precisa construir imageticamente ou sentimentalmente a ideia de que não são nem crianças, não chegam nem ao status de criança, porque aí sim a gente pode entender que elas são mortas numa chacina, por exemplo. É isso que autoriza que a gente tenha crianças matáveis e crianças não matáveis. É a ideia de que a gente não se comova com algumas mortes, mas a gente se comova muito com outras mortes. É porque algumas crianças não chegam nem até o estatuto de criança que as coloque nesse lugar de proteção, né? Então, acho que é importante, é muito importante que a gente possa dar visibilidade à ideia de diversidade de infâncias. Então, talvez, se você tivesse que me perguntar qual é o erro que a gente não pode mais permitir que o jornalismo reproduza, primeiro, é a ideia de que existe uma única infância, um único modelo e uma única realidade. Então, a infância dos livros de psicologia do desenvolvimento, muitas vezes da medicina, é uma infância branca, universal, que não dá conta de falar sobre todas as realidades das crianças indígenas, ribeirinhas, quilombolas, negras, periféricas. Então, veja que o próprio conceito de infância, ele é excludente. Ele surge com a ideia de uma classe privilegiada para ter esse conceito de infância, né? Então, acho que é importante que a gente fale sobre essa diversidade de infâncias. Por outro lado, quando a gente fala sobre essas crianças e as nossas crianças nordestinas, né, é preciso também que a gente permita que não só as nossas cicatrizes falem. Eu tenho citado muito Emicida para falar disso, porque eu acho que a gente precisa parar de falar só das crianças nesse lugar da ausência, do sofrimento, das perdas, quando a gente fala da diversidade de infância. Então, as crianças também têm outras potencialidades que podem ser faladas. Então, esse seria um outro ponto, né? Que as crianças possam, que a gente possa mostrar que as infâncias do Nordeste também têm muita ludicidade, tem muita brincadeira, tem muita riqueza, tem muita potencialidade e não só fragilidades e prejuízos. Além disso, acho que é bem importante que as crianças sejam consideradas como pessoas, e pessoas no presente, não pessoas do futuro. O que é que isso significa, né? A gente costuma, e esse talvez também seja um vício muito grande de uma perspectiva mais adultocêntrica, que a gente fala daquilo que é importante para a criança, porque vai ser importante para o adulto. Então a gente diz, é importante a gente investir nos primeiros anos de vida, porque construiremos um adulto saudável ou melhor adaptado. As crianças são o futuro do país. Então a ideia que eu convoco, que eu gostaria que os jornalistas pudessem pautar, é essa ideia de que as crianças são um presente. As crianças são capazes e são atores sociais competentes o suficiente para falar sobre a realidade da infância. E elas são as únicas que podem falar sobre a infância de 2023. Nós temos uma ideia de que a gente sabe o que é a infância porque a gente foi criança. Essa é uma ideia bastante adultocêntrica e saudosista da nossa parte, né? A gente, inclusive, acha que essa geração está perdida porque a nossa infância que foi a melhor, mas retomar essa ideia de que a criança é um sujeito ativo e que a criança pode falar em primeira pessoa sobre as suas próprias realidades. Além disso, e por fim, para finalizar essa pergunta, eu gostaria que a gente pudesse entender que as crianças precisam ser foco em todos os temas. O que é que isso significa? Que falar de política é falar de infância. Falar de saneamento básico, falar do direito à terra, direito à moradia, é um assunto e é um tema da infância, né? Então, a criança como um cidadão, a criança como um sujeito de direitos, algum desenvolvimento, mas ao mesmo tempo um sujeito de direitos. Acho que isso constrói uma imagem social de criança que é diferente daquela que a gente vem vendo, né, nas mídias, etc. Perfeito, querida, obrigada. Adoraria conversar mais, mas acho que tem muitas perguntas boas ainda. Obrigada. Sim. Vou pedir aqui para seguir com o Vinícius, depois a Amanda, e se vocês puderem ser breves, assim, para a gente poder seguir no tempo, para oportunizar todo mundo de falar, tá bom? Primeiramente, boa noite. Vou tentar ser rápido aqui também na minha pergunta. Agradecer a fala da Juliana, a pergunta da Carol, a presença de todos. É um prazer estar representando a Alma Preta nesse espaço. Espero que a gente consiga fazer um diálogo bastante rico aqui nessa noite. E aí, Juliana, eu gostaria de perguntar para você a respeito da questão das políticas públicas. Você trouxe na sua apresentação que há uma escassez em relação à formulação de políticas públicas e, para além disso, no meu entendimento, a gente tem ainda uma formação do Estado brasileiro que não só não oferece essas políticas públicas, mas como agride não só as mães, como as crianças brasileiras
em vários níveis. Se a gente pensar que, por exemplo, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica por parte do Estado, a gente consegue entender que o cuidado já é negligenciado antes mesmo dessa criança vir ao mundo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os principais desafios para você nesse campo da formulação de políticas públicas e, no caso de nós jornalistas, que tem que ter um olhar muito integrado, porque acho que isso depende de saúde, educação, de infraestrutura, por exemplo. Para nós jornalistas, quais seriam os pontos de atenção necessários para conseguir ter um olhar mais global sobre essa questão relativa a políticas públicas e o cuidado relativo a mães negras e primeira infância, por exemplo? Obrigado. É que as perguntas são muito desafiadoras, né, Mariana? Você está me pedindo que seja sucinta e rápida, mas são perguntas que era assim, uma dissertação, Pedindo uma o tese, mas tudo impossível. bom, sem fazer comentários sobre isso. Eu acho bem importante dar visibilidade à inequidade racial nas políticas públicas. É preciso a gente entender que há uma necropolítica que define quem nasce e quem morre, né? Então, é preciso entender que se trata de um projeto de Estado. A gente não está falando de algo que é aleatório, algo que não é intencional. A gente está falando, e quando eu falei, respondendo a Carol, a ideia de que a gente tem corpos matáveis e não matáveis, é porque de fato há uma construção que permite, por exemplo, o extermínio dos jovens negros. Há algo que faz com que a gente não se sensibilize com o sofrimento das mulheres negras grávidas que sofrem violência obstétrica, porque de fato a gente acredita. Quando eu digo a gente, o coletivo social, não é a minha fala, não é o que eu acredito, mas eu entendo que socialmente a gente acredita mesmo que as mulheres negras não têm direito a ser mães. A gente acredita mesmo que quem tem que ter filho é quem pode ter filho. E a gente fala de uma higienização social, né? É um higienismo social no sentido de as mulheres não têm mesmo que parir. Então, acho que isso é importante, é ressaltar que as políticas públicas, elas reforçam muitas vezes a inequidade. Quando eu falei sobre o centralismo das políticas familistas, é pensando nisso, a gente tem políticas que se voltam à ideia de que a família é a responsável pelo cuidado. Isso não é à toa, e isso faz uma reprodução das desigualdades sociais. Se a gente atribui à família uma centralidade muito grande no papel de cuidado das crianças e dos idosos, etc., a gente faz com que a família tenha que ter um repertório muito maior, aumentando as inequidades. E essa dimensão racial, eu acho que precisa ser visibilizada em todas as políticas. Quando você traz esse dado, por exemplo, da violência obstétrica, ou do risco, da quantidade de consultas pré-natais que mulheres negras e mulheres brancas fazem, né, durante a gestação, a gente já observa claramente que há uma inequidade e isso precisa ser visibilizado. Quando a gente não visibiliza a característica racial, ou seja, quando a gente não racializa os nossos dados, isso fica encoberto. A psicologia, e eu falo sempre da minha área de conhecimento, ela tem um papel muito importante em visibilizar esses dados. A gente fala de uma criança quase que universal, uma criança que não tem raça, que não tem um corpo. Isso faz com que a gente estude desenvolvimento sem pensar que a raça é um fator central. Então, em termos de políticas públicas, eu acho que a gente precisa pensar o quanto a raça tem um papel primordial para isso. O quanto a gente imagina, por exemplo, educação infantil e vagas na creche, na primeira infância, e que a gente tem crianças brancas na creche e crianças não brancas que tendo acesso ou não a essa creche, a gente entende o desafio que são as políticas públicas, né? Então, a gente precisa de políticas que consigam romper essas inequidades raciais. A gente precisa enfrentar estruturalmente aquilo que são as inequidades. É preciso não só tornar políticas que são universais, mas políticas que são afirmativas naquilo que são as desigualdades enfrentadas. E é preciso atender e ter políticas que atendam às necessidades específicas dos sujeitos com que a gente está falando, né? Então, as crianças, hoje nessa conversa que a gente estava tendo, por exemplo, as crianças ribeirinhas têm necessidades específicas e são necessidades para essas crianças, diferente das crianças urbanas. Elas têm coisas em comum, mas coisas muito específicas e contextualizadas que as políticas públicas muitas vezes não dão conta de solucionar. Na verdade, a gente observa isso. As crianças ainda são muito invisíveis para o poder político. As crianças não votam, as crianças não têm voz direta na decisão de políticas, né? Então, as crianças não podem reivindicar uma creche, as crianças não podem reivindicar que sejam vacinadas. Então, as crianças têm uma dupla vulnerabilidade porque elas precisam dos adultos cuidadores e de todos nós enquanto sociedade. Então, acho que esse é um grande desafio na implementação de políticas públicas, efetivar a primeira infância enquanto prioridade absoluta. Amandinha. Boa noite, Juliana. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Amanda, do Nós Mulheres da Periferia. E o tema das infâncias e maternidades
principalmente pretas e periféricas, tem estado muito em pauta no nosso trabalho, especialmente no meu e no da Maiara Penina, que é uma das nossas editoras, e falar de infância é um dos meus temas favoritos. E eu queria trazer de volta os pais para esse debate, né? Em uma entrevista, o rapper Emicida, que tem 2 filhas, ele contou sobre uma conversa que ele teve com a sua terapeuta. Ele falou que ela falou, né, que achava que ele não tinha um repertório emocional para lidar com uma determinada situação, e ele apontou: repertório emocional, eu nunca nem tive isso. Quem me ensinou foram as minhas filhas. A partir dessa história, eu gostaria de saber a sua opinião. Como você avalia essa relação entre o letramento emocional dos homens pretos e a parentalidade? Eu acho injusto esses tempos que vocês estão me dando para responder questões tão boas, tá? Mas tá lá, é fácil reivindicar, é importante. O fato é que os adultos, eles aprendem a ser pais com as crianças, né? Assim, a gente aprende a ser mãe, a ser pai, efetivamente no encontro com uma criança. Cada mãe se torna no encontro com a criança concreta. Por outro lado, ao longo do nosso processo de socialização, as mulheres vão aprendendo o tempo inteiro que elas são responsáveis pelo cuidar. E a gente treina a maternagem e o cuidado com as nossas bonecas o tempo inteiro. A gente ouve o tempo inteiro que a gente será mãe e que a gente cuidará desse sujeito. Então, a maternidade aparece quase como um destino inevitável. A gente não discute muito o mito do amor materno, apesar de ser uma discussão feita desde a década de 70, né? Essa ideia de que não é um amor natural, intuitivo, biológico, mas que é uma construção social. Então, as mulheres, elas se colocam ou são colocadas nesse lugar de intuitivamente terem que se relacionar e construir esse repertório emocional. Então, tenho pena desse terapeuta, na verdade. Tem um pouco de vergonha, um pouco de pena, enfim, dessa fala de não ter esse repertório emocional, porque eu acho que o repertório emocional ele vai se construindo no encontro, na possibilidade de cuidado com o outro, né? Então, as crianças, os adultos, eles podem se disponibilizar a aprender com as crianças. E, de fato, nos falta muito. A gente tem muitas particularidades, e nós, enquanto adultos, temos muitas faltas. A gente ouve, por exemplo, né? Eu apanhei quando era criança e estou aqui, estou bem. A gente não fala o quanto isso trouxe sequelas, o quanto isso foi difícil, o quanto a gente sobreviveu a isso e o quanto a gente não quer transmitir isso. Mas a gente tem uma possibilidade reparadora quando a gente tem filhos, né? A gente pode construir uma nova forma de se relacionar com esse filho, com essa filha. Então, eu entendo que o nosso repertório para a parentalidade ele vai se construindo socialmente, coletivamente, porque a gente vai aprendendo sobre o que fazer. Então, a gente precisa discutir publicamente por que a gente não dá palmada. E a gente precisa dizer publicamente quais são as alternativas quando a gente escolhe que a gente não vai utilizar a violência física e psíquica com as crianças. E isso a gente aprende coletivamente. Mas a gente aprende individualmente também nas brincadeiras. É por isso que os meninos podem e devem sim brincar de bonecas, porque nessa brincadeira, é no lúdico que a gente aprende repertório, né? Se você pega um casal, né? Se você pega um homem e uma mulher cuidando de uma criança pela primeira vez, efetivamente essa mulher não está cuidando pela primeira vez, porque ela já trocou muitas fraldas de bonecos, muitas e muitos banhos já foram dados. Mas esse homem nunca se viu preparado. E ele acha que ele não tem nenhum repertório porque ele nunca fez isso antes. Então, de fato, a gente tem uma falta de disponibilidade social, de lugar, né, de ocupar esse espaço. Inclusive, eu acho que a discussão sobre a participação paterna no cuidado com as crianças, ela infelizmente tem sido destinada como uma tarefa das mulheres. Isso é bem problemático de dizer, né? Mas é como se as mulheres agora tivessem um checklist de coisas que elas precisam fazer bem para cuidar dos seus filhos, e uma dessas coisas é ter um bom pai para esse filho. Então, isso é só para trazer também uma polêmica que eu acho que é importante a gente considerar quando a gente fala do papel paterno, né? Porque a gente tem falado muito sobre a importância do papel paterno no cuidado com as crianças, etc., mas muito convocando as mulheres negras, para esse lugar de recuperar este pai e a participação desse pai nas relações de cuidado. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a maternar. Eu sempre cito uma tira de Mafalda, eu cito muito poucas tiras, porque senão eu não paro de falar de Mafalda, porque eu sou muito fã dela. Mas tem uma tira em específico que eu acho que cabe bem aqui, que Mafalda um dia disse que não quer tomar sopa de jeito nenhum, a mãe dela está obrigando ela a tomar sopa,
E ela diz, por que que eu tenho que tomar sopa? E a mãe diz, eu sou sua mãe. E aí Mafalda, muito pertinentemente, diz, pois eu sou sua filha e fomos diplomadas no mesmo dia. Isso é para dizer que mãe e filho nascem juntos, pai e filho também. É nessa relação concreta e cotidiana e presentificada que as relações se dão. Então não tem repertório prévio, não tem uma escola prévia que a gente faz, mas nessa ideia de que a gente vai se letrando à medida que a gente vai vivenciando os desafios do cuidado. Perfeito, nossa. Dalmir, você está com a mão levantada, quer fazer a pergunta? Isso, quero sim. Tá, e aí vai ser a última, infelizmente, que aí a gente já passa a palavra para a segunda palestrante, tá bom? Não sei por qual motivo minha câmera não está aberta. Dalmir, eu vou tentar te mandar um invite de novo, mas vou ver aqui o que aconteceu. Eu faço a pergunta aqui, então não tem problema. Isso, por favor, senão a gente vai atrasar um pouquinho mais. Só para contextualizar, eu sou um homem branco, nascido e criado no bairro do Curuzu, aqui em Salvador. Para quem não sabe, para quem não é da Bahia, o Curuzu já foi o maior bairro negro fora da África, hoje em dia é o segundo. Eu nasci e fui criado nesse bairro e eu queria perguntar para a Juliana o que é que ela pensa com relação ao local de fala, né? Já que eu, sendo um homem branco, apesar de ser morador, né, nascido e criado no bairro, sou um homem branco, né? E aí eu queria que ela explanasse para mim o que ela pensa sobre local de fala nesse sentido de produção desse conteúdo. Eu acho que é fundamental isso que você começou a dizer, né? Você é um homem branco, nascido e criado no Curuzu. Acho que a gente se territorializa, a gente diz de onde a gente fala, e a gente fala do mundo a partir desse lugar que a gente pode falar. Efetivamente, como uma mulher também baiana, soteropolitana, preta, de pele clara, quais são os impactos que isso tem na minha fala, na minha experiência de maternidade. Acho que é sempre essa localização como um espaço possível para falar. Então, você não pode falar sobre o lugar de ser mulher, ser mãe, por exemplo, né? Eu acho que isso diz muito, mas pode falar desse lugar de quem observa as relações. Quando eu disse que a família negra é potência também, é utopia, é uma forma de cuidado diferenciado, é porque eu, que também nasci na Liberdade, posso pensar que é um bairro, né, próximo ao Curuzu, mas posso pensar claramente a ideia de que o coletivo de cuidado é muito potente, e a gente observa isso em muitas comunidades. Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga, ela fala que as crianças no Brasil, as crianças pretas, pobres, periféricas em geral, elas têm uma forma de cuidado coletivo muito importante, que é a circulação de crianças. Essa circulação que a criança não só é cuidada pela sua família, pela sua mãe biológica ou aquele cuidador direto, mas ela também é cuidada por uma comunidade onde ela circula, né? A tia passa o olho, a vizinha passa o olho, é um cuidado. Então, quando eu penso em lugar de fala, eu penso nessa ideia de que a gente precisa dizer desse lugar, para a gente contextualizar de que infância a gente está falando, do que é que a gente pode dizer, ou do que é que a gente pode entender e experienciar, como isso que é a sobrecarga materna, como isso que é a maternidade ou a paternidade. Então, acho que quando a gente se apresenta e a gente se localiza, em termos de gênero, de orientação sexual, em termos de identidade étnico-racial, a gente permite que o outro compreenda de onde a gente está falando e como é que a gente está enxergando o mundo. Eu acho isso bem importante como localização. Perfeito, obrigado. A gente tinha alguns comentários aqui no chat, mas eu acho que os convidados não estão conseguindo liberar, enfim. Lene, se você puder deixar esse seu comentário aqui descrito, depois a gente retoma no finalzinho, tá bom? Com outros comentários. Mas agora eu vou passar a palavra para a Adriana, da família Quilombo, para ela poder fazer a fala dela e a gente também seguir com esse bate-papo. Juliana, muito obrigada pela sua fala e pelas suas colocações. Acho que com isso a gente pode começar a repensar algumas formas de produzir nosso conteúdo. Dri, a palavra é sua. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana Arcebispo, né? Já fui muito bem apresentada. Gosto sempre de reforçar que eu sou assistente social, que eu sou escritora e que eu crio conteúdo na internet junto com a minha família. A minha família é formada pelo Jones, meu companheiro há mais de 22 anos, a
Dandara, que é minha filha, que tem 8 anos, e o Akins, que tem 12 anos agora. Eles acabaram de fazer aniversário. A gente começou a criar conteúdo na internet há cerca de 7 anos, quando a gente resolveu falar da nossa experiência de família preta. A gente costuma dizer que somos um formato possível de família, né? Mas um formato de família e uma família, né, enquanto família preta, desincentivada historicamente, negada historicamente, e portanto nós achamos muito importante usar as vozes e os nossos lugares, o nosso lugar de fala para comunicar a respeito da nossa experiência. Então, Jones e eu, a gente começou a fazer o trabalho no YouTube, né? A princípio mesmo, a gente tratava muito de questão racial, até que a gente foi entendendo que nós éramos 4 corpos políticos comunicando a nossa existência. E aí a gente começou a falar aí na internet sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa forma de educar as crianças, a educação antirracista que a gente já faz aqui dentro de casa. Acho que é isso, eu não sei quanto tempo que eu tenho de fala, mas eu sei que é um bate-papo, né? Então a gente pode ir conversando. Dri, mesmo esquema, 15 minutos, se você tiver tá bom, nessa ótimo. apresentação, tá? E depois Tá a bom. gente traz a Mayara para poder contribuir também. Perfeito. Bom, a gente... eu estava falando, né, do meu exercício de maternidade, e aí eu falo, né, desse meu lugar de mulher preta, que fui exercito essa maternidade construída nas minhas experiências de alegria, de cuidado, mas também de muitas dores, né? Jones e eu nascemos em Guaianazes, não sei se vocês conhecem, é periferia leste de São Paulo, e aí a gente se casou, né? Nesse período a gente se casou, morava lá em Guaianazes mesmo, e começou a educação das crianças ali naquele lugar, né? A nossa família vive, né, em Guaianazes ainda, e a gente mudou faz mais ou menos 4 anos que a gente se mudou para o Butantã. Eu gosto de ilustrar a minha experiência de maternidade com 3 histórias. Assim. Tem 3 histórias que eu acho que dizem muito sobre essa experiência de maternidade, que comunica sobre a experiência de maternidade de outras mulheres pretas também. A primeira é que eu, antes de me casar com o Jones, eu fui mãe na adolescência, né? Então eu tive um filho que hoje teria 27 anos, Jonathan faleceu, mas eu fui mãe com 16 anos. Eu pari Jonathan num hospital público em Guaianazes, e a gente estava falando, né, de violência obstétrica, e como muitas outras mulheres pretas, eu sofri violência obstétrica. Tanto a violência passou tanto por humilhações, né, a ideia de que você está fazendo mais um filho, né, você na hora de fazer não reclamou, não chamou a mãe, eu era muito jovem, e eu lembro de várias coisas que foram acontecendo naquela noite, e entre elas a experiência de parir amarrada. Jonathan nasceu numa experiência de muita dor. E aí, quando a gente está falando de infância, eu costumo dizer que essa história é a história do Jonathan também, que faleceu meses depois, mas que é a história do Jonathan também. Ele não teve, naquele momento, a possibilidade, ele não pôde exercer o direito de nascer com qualidade, de nascer num espaço protegido. Ele não teve o direito, né, para além do direito que vinha sendo negado ali durante a história, eu tive menos acesso a exames pré-natal, etc. Mas naquele momento do nascimento foi retirado de mim e do Jonathan a possibilidade de nascer, de chegar com qualidade nesse mundo. Uma outra história que eu gosto muito de trazer, porque eu acho que ilustra bastante, né, o quanto as crianças pretas estão desprotegidas, é uma história com relação à Dandara. A Dandara hoje tem 8 anos, mas uma vez a Dandara estava com 3 anos e a gente estava num parque, no Parque Serete, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo também. E aí, de repente, a gente descuidou um pouco, na verdade, a gente descuidou, não, a gente estava olhando para outra, cuidando das crianças, e de repente a Dandara, que sempre gostou de explorar o ambiente, Dandara saiu de perto de mim.
E aí a gente começou a procurar, eu estava com uma amiga, a gente começou a procurar, e eu lembro que eu comecei a procurar muito desesperada, assim, correndo pelo parque, o parque tinha muita gente, eu descalça, eu chamando, você viu minha filha, você viu minha filha, e aí num dado momento, determinado momento, eu encontrei com um homem que olhou para mim e eu falei, eu estou procurando uma menina, né, desse tamanho e tal. Aí ele olhou para mim, ele me mediu, aí ele falou assim, é uma menina que está assim, descalça como você? Eu, sim, ela saiu descalça de perto de mim. Ela falou assim, ele falou, eu a vi lá perto da saída do parque. É, essa história, ela é muito emblemática, porque a gente vê aí que a Dandara passou, né, como uma menina preta de 3 anos, ela passou por diversas pessoas, ela esteve sob diversos olhares, mas ela foi invisibilizada, né? Ela foi violentada através da invisibilização. Ela não foi protegida. E aí existe uma crença, uma construção social, uma crença de que crianças pretas precisam de menos proteção, né? Do mesmo jeito que o meu corpo foi menos protegido ali durante a violência obstétrica, Dandara também teve o corpo desprotegido enquanto caminhava pelo parque sozinha. Dandara ficou uns 20 minutos sem que ocorresse a ninguém proteger essa menina. Uma terceira história é a respeito do Akins. O Akins estudava numa escola particular e ele tinha natação. E quando chegava no dia de natação, era sempre um dia de muita angústia para mim, porque o Akins vinha para casa todo bagunçado, né? Então as outras crianças eram cuidadas, eram penteadas, eram tocadas, e o Akins sempre vinha descuidado para casa. E aí, numa conversa com a escola, eram diversas conversas com a escola, conversas muito frequentes com a escola, né, por diversos motivos, e muitos relacionados à questão racial. E aí, numa conversa com a escola, a gente disse, olha, a gente já falou que para cuidar do Akins é só passar um gel no cabelo dele, fazer esse movimento e tal. E aí, o que a gente recebeu da escola, e que recebia com frequência, era a gente não sabe cuidar. As pessoas as pessoas se sentiam no direito de dizer, de anunciar que não cuidavam das crianças pretas, e aí das crianças pretas da escola, inclusive do Akins, nesse lugar que para a criança preta, né, na educação infantil, ali nessa fase, né, da primeira infância, o cuidado é educação, né? O cabelo, você hidrata, você olha, você toca, e as que a gente sabe que crianças pretas na escola e nos espaços de cuidado, elas são menos tocadas, elas são menos olhadas, elas são menos acarinhadas. E isso deixa marcas, né, para toda a vida. A gente tem desenhado no dia a dia um caminho para a educação dessas crianças, né? A gente não tem resposta fácil do que fazer diante dessa realidade, mas a gente tem escolhido denunciar, a gente tem escolhido comunicar, a gente tem escolhido educar essas crianças de maneira a fortalecê-las para existir nessa sociedade. Com isso, a gente foi desenvolvendo uma tecnologia social que passa por intencionalidade, aquilombamento, referência ancorada na ancestralidade, informação histórica, autoconhecimento e autocuidado. Primeiro, com relação à intencionalidade, todo momento que a gente está educando a Akins Dandara, a gente tem a intenção de fazer educação antirracista. A gente tem a intenção de comunicar para elas a potência que elas têm, comunicar para elas o lugar que elas ocupam na sociedade e o lugar histórico que a gente ocupa enquanto família. Isso passou desde a escolha do nome, né? Akins e Dandara são nomes africanos, a gente escolheu, né, o nome das crianças já, eles conhecem, eles afirmam e reafirmam, né, a ancestralidade ligada ao nome,
mas passa também pela rede de apoio que a gente conta, né? A gente conta com pessoas que estão junto com a gente educando essas crianças. A gente faz um processo de aquilombamento, que é estar junto com outras famílias, né, e outras famílias pretas. Tem uma ocasião que eu gosto tem uma situação que eu gosto de contar, que a gente tem uma das famílias que a gente está muito perto, que é o tio, a tia, né, são outras famílias pretas, e aí um deles estava na USP defendendo lá a tese de mestrado dele, a dissertação de mestrado, desculpa, e aí a gente foi e levou todas as crianças, estavam várias crianças pretas, enquanto o tio Igor estava se tornando mestre. Para eles é importante entender que o tio está em tal lugar, né? O tio que escolheu, a tia está em tal lugar, que a gente está junto criando essas crianças, e é mais do que isso, a gente está proporcionando encontros entre essas crianças. Tem momento, a Dandara acabou de fazer aniversário, e aí ela falou, os convidados da minha festa serão as crianças das famílias pretas. Então são os primos, primas que eles escolheram, e que estão com eles, né? Que estão crescendo, que são referência, que passam por situações semelhantes, com as quais eles podem trocar afeto e conhecimento. Uma terceira coisa que são as nossas referências ancoradas na ancestralidade. Eu gosto muito de mostrar, eu acho que vocês não conseguem ver daí, mas a gente reuniu aqui no coração da nossa casa, no ponto central da nossa casa, África e literatura. A gente tem uma estante em formato de África na nossa casa, e a gente tem muito orgulho de estar educando crianças com muito orgulho de serem quem são, de virem de onde vêm, né? De entender a África como esse espaço de referência, como mãe, como a terra a qual nós pertencemos. Então, isso é algo que a gente tem feito, esse movimento a gente tem feito de forma consciente. Uma outra coisa são as informações históricas, aliada à inversão de valores, assim, uma coisa que a gente costuma dizer para o Akins, eu me lembro que na minha adolescência, quando na escola falavam da história da escravização dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, eu sentia muita vergonha. Eu acho que tem outras pessoas pretas que podem confirmar isso, né? Que também deveria, eu já conversei com outras pessoas que sentiam a mesma vergonha. E aí eu falei para o Akins, né? A gente conversa com o Akins e fala assim, filho, quando lá na escola, né, alguém for falar da história da escravização, eu fico imaginando como vai ser para os seus amigos brancos terem que lidar com isso. Provavelmente vai ser muito difícil, né? Porque olha que vergonha, olha que horrível o que aconteceu, né? O que os antepassados deles fizeram. Eu sei, quando eu faço isso, né, quando eu boto intencionalidade nisso, eu estou invertendo, eu estou enchendo o copo de antirracismo, porque eu sei, né, a 15 Dandara estudam numa escola particular, eles são bolsistas, né, numa escola trilingue em São Paulo, e eu sei que isso é uma batalha cotidiana, né? Então, o tempo todo a gente está enchendo o copo de antirracismo, e falando isso, né? Entendendo que a nossa história é uma história também que não se baseia só no discurso do colonizador. A gente está dizendo que a nossa história não vai se basear aí, que a nossa história é uma história que a gente vai contar, né? Nós seremos atores das nossas histórias. A outra coisa, e por último, não menos importante é autoconhecimento e autocuidado. Jones e eu estamos no nosso processo terapêutico, a Dandara, a Kins também no processo terapêutico, a gente precisa o tempo todo lidar, né? Eu estou lidando com essa Adriana criança ou essa Adriana adolescente que foi desprotegida, entendendo que a 15 Dandares chegam nessa sociedade, nesse mundo, num outro lugar, num outro espaço, num outro momento, proporcionando também, né, essa convivência com o restante da família, com outras pessoas, a gente vai
criando momentos de conversar sobre as coisas que a gente sente, conversar sobre as dores, mas também as alegrias e delícias de ser quem a gente é. É isso, a gente está na luta para educar, né, as crianças, a gente sempre repete que somos uma família, e eu entendo que, né, que quando a gente está aqui, né, papai, nesse modelo de papai, mamãe, filhinho e filhinha, nós não representamos a configuração da maior parte das famílias pretas, mas nós representamos uma configuração possível. A gente tem dividido, né, nas redes essas experiências para que a gente também fortaleça e construa conjuntamente uma forma de ser e estar no mundo, a partir daquilo que a gente viveu. Isso. Nossa, que potência. São histórias com muita dor, mas é importante vocês, né, enquanto família, terem revertido tudo isso com bons exemplos para essas crianças, né, que hoje estão sendo formadas aí. Maiara agora vai contribuir também com esse diálogo, então, espaço aberto aqui. Obrigada, Adriana, por ter topado estar aqui nesta noite conosco e também pela confiança em dividir a sua história, em ter contado as suas histórias. Obrigada mesmo. Mari, será que dá para fazer... Eu estou aqui escolhendo quais perguntas, que é 9h25, umas duas perguntas? Pode ser, que aí a gente também abre para o pessoal. Tá. A minha primeira pergunta tem um pouco a ver com o que a Juliana falou sobre, e que você também falou sobre produção de utopias, sobre novos imaginários, né, sobre representações. Eu acho que a família Quilombo faz um papel... eu não disse que eu sou fã da família Quilombo, desde quando tinha outro nome. Assisto os vídeos no YouTube, aprendo muito e me inspiro também com o dia a dia nos stories no Instagram. Eu acho que vocês fazem um trabalho de registro histórico, assim. No Nós, a gente fala que a gente faz jornalismo de memória, registrando as histórias das mulheres, pensando no passado para a gente construir novos futuros, né? Eu acho que vocês fazem isso, registrando o dia a dia da vida de vocês. E aí vocês viraram comunicadores, né? Isso como trabalho. E a gente está falando aqui como comunicadores, e não é só a família Quilombo, né? Tem um monte de criadores de conteúdo negros, influenciadores, enfim, todos esses nomes, que falam sobre parentalidade, que falam sobre educação, criação de crianças. Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, né? Acho que é um pouco também de... A gente não se via na mídia, no jornalismo profissional, na grande imprensa, e aí estamos aqui contando a nossa própria história. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento de virar uma comunicadora, né? E de fazer disso um trabalho hoje. Eu sempre penso que eu acho que é importante a gente entender que nós, pessoas pretas, demoramos mais tempo para acessar a tecnologia, né? Eu fico vendo pessoas que estão há muito tempo nas redes sociais, né? Eu sei que tem pessoas pretas que estão há muito mais tempo que eu fazendo conteúdo, mas a gente demorou mais para acessar boas câmeras, a gente demorou mais para acessar boa internet. Eu lembro que quando a gente começou a criar conteúdo há 6 anos, quase 7, a gente não tinha boa internet em casa, né? Então era difícil, a qualidade dos vídeos não é uma boa qualidade, o alcance não é mais difícil, né? Que é uma outra questão. Mas a gente foi fazendo. Hoje em dia, a gente, quando começou, como eu disse, era uma militância, a gente entendia esse espaço como um espaço de militância, a gente queria se ver. Eu lembro que o primeiro vídeo que a gente fez com conteúdo, a gente foi falar justamente do material, falta de pessoas pretas no material didático do Akin, que tinha 4 anos de idade, né? Ele fez teve uma atividade que a professora passou e ele falou que não ia fazer, que era para circular uma família que parecia com a dele, e aí ele falou que não ia fazer, e aí a professora escreveu, a 15 não fez a lição, e aí ele disse, eu não fiz porque não tinha uma família parecida com a minha. E aí a gente falou,
Eu lembro que nesse dia o Jones falou assim, nossa, que legal, né? O Joaquim resistiu com 4 anos. E aí, no primeiro momento, a gente até comemorou. E depois a gente falou assim, não, o nosso filho ele não tem que resistir com 4 anos, ele tem que existir. Uma criança com 4 anos, ela tem só que existir. Ela não tem que pautar, não tem que ter que pautar questão racial na escola. E aí foi quando a gente falou, para além de ir na escola conversar, nós vamos colocar um vídeo, né? Nós vamos gravar um vídeo, nós vamos colocar e denunciar isso na rede. Isso a gente foi percebendo a potência disso, né? O quanto a gente foi trazendo também, foi unindo a nossa voz a outras vozes que já estavam ecoando, mas muito mais, né? O quanto a gente foi precursor dessa voz, né, da voz da família preta que estava passando por questões específicas, né, como a gente estava passando. Hoje em dia, eu sou assistente social, eu trabalho no INSS, sou servidora pública federal há 15 anos, mas eu estou afastada do meu trabalho sem remuneração para trabalhar com comunicação. Eu peguei um afastamento e estou trabalhando com comunicação. E comunicando, além da nossa experiência, né, com as questões dentro da questão racial, a gente está comunicando também o nosso cotidiano, né? Como você falou dos stories, a gente está comunicando o nosso cotidiano, a gente está comunicando como é que a gente cuida do cabelo das crianças, como é que a gente faz uma educação sem violência, como é que a gente se diverte, né? Como é que a gente faz para ter leveza numa sociedade em que nos quer mortos. É isso que a gente está fazendo. Eu imagino que vocês tenham muito um público de educadores. Eu estou aqui no meu achismo, porque Sim. Porque o dia a dia de vocês mostra muitas atividades que poderiam ser pedagógicas, né? Falam dos livros que o Joaquim e a Dandara estão lendo. Como que é o diálogo de vocês com as escolas e com os educadores? Olha, a gente tem sido muito convidado, né, para conversar com as escolas, para falar com as pessoas sobre educação antirracista. Eu sempre que eu tenho conversado com os educadores, eu tenho a impressão de que a gente, embora tenha caminhado bastante, a gente está sempre voltando em questões muito básicas, assim, né? Quando eu vou conversar com educadores e educadoras, eu sinto uma sede mesmo da educação de maneira geral, por conhecimentos básicos de como é que cuida dessa criança, como é que se relaciona com essa criança, como é que as pessoas, como é que você não reproduz racismo, ou como você olha para o seu próprio racismo no dia a dia. Assim. Eu tenho percebido isso com os educadores e educadoras, tenho percebido esse movimento nas escolas, mas eu também tenho percebido que as escolas ainda têm uma prática de chamar as famílias para chamar as famílias de crianças pretas para falar de questão racial. Isso é muito comum, né? As escolas, as mães, geralmente mães, né? Familiares de crianças pretas chegarem geralmente com uma queixa de racismo, de situação de racismo que a criança passou, e a escola fala, nossa, é verdade, isso é muito importante, então vem aqui falar sobre racismo na escola, de graça, e muitas vezes tem que ter conhecimento técnico para tal. É a responsabilização dessas famílias por algo que deveria ser política pública, né? A educação, né, da história da África, existe, a lei garante, né? Há muitos anos a lei garante, mas a gente ainda está sendo chamada enquanto família para essa responsabilidade. E aí eu vejo muitas famílias assumindo isso, já vi, eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma mulher que me chamou no direct e falou, eu fui chamada para dar palestra na escola porque eu não quero que a minha filha passe por situações de racismo, e aí eu não sei o que falar. Então, a gente
embora a gente tenha avançado em alguns aspectos, eu acho que a gente tem muito a construir ainda enquanto política pública de educação, né? Que essas questões, que a questão racial, que o olhar para as infâncias pretas, que o olhar para as famílias pretas não passe só pelo interesse individual de uma professora, de um educador, de uma educadora, né? Para que isso seja transformado, né? Que seja garantido como política pública, a gente ainda está caminhando. E eu sinto que essa caminhada ainda é mais lenta do que eu gostaria. Precisa ser estrutural, né? E eu acho que o jornalismo tem um papel muito importante, né, em formar, né, os leitores sobre a educação antirracista, né, sobre o antirracismo na escola. E eu vou fazer outra pergunta, Mari, eu prometo que é rápido. Só para terminar, trazer um pouco o que a Juliana trouxe, de que as crianças precisam ser ouvidas. Se elas não são ouvidas no dia a dia, nos espaços da sociedade, no jornalismo, então, muito menos. Muito difícil a gente escolher criança como fonte. E eu vejo, desculpa, eu vejo a 15 Dandara muito nesse lugar também, às vezes até de criador de conteúdo também, né? Sim. Eles aparecem. Sim. Aí eu queria que, para terminar, você pudesse deixar alguma mensagem, alguma reflexão sobre como que a gente pode trazer as vozes das crianças, dessas crianças do presente, das crianças que são as crianças em 2023, como disse a Juliana, para a nossa comunicação. Primeiro, eu acho que existe um desafio, né? A Juliana trouxe muito bem essa questão da gente ter uma visão adultocêntrica, né? Da educação, né? Da gente pensar o tempo todo que essas crianças elas só estão recebendo, que a gente está ofertando, né? Quanto a gente pouco se disponibiliza para ouvir essas crianças. Então, acho que a gente tem esse desafio, né, de entender essa criança como alguém capaz de produzir. Eu acho muito bonito que Dandara e a Kins produzem conteúdo de fato, inclusive eles decidem o que vão dizer ou o que não vão dizer, ou a forma como a gente pode comunicar. E todas as vezes que a gente se disponibiliza, que a gente se dispõe a ouvir as crianças, a gente consegue fazer um conteúdo com muito mais qualidade e que afeta muito mais as pessoas. Eu digo que tem vídeo que eu faço, né, o que o Johnny faz, a gente pode ficar falando meia hora, às vezes uma frase da Dandara, ela consegue resumir e simplificar, e o Akins também, né, mas acho que a Dandara tem essa facilidade com câmera, ela consegue reunir e simplificar questões que são muito complexas, né? As crianças têm plena capacidade de compreender questões que parecem extremamente complexas e que são de fato, mas que do lugar delas elas conseguem filtrar, elas conseguem entender, elas conseguem comunicar também. Então a gente perde muito quando a gente não ouve as crianças, a gente perde muito quando a gente não se dispõe a trazer a criança para o centro. A gente tem feito isso e a gente tem ganho muito como família, e acho que a gente é o que a gente é, inclusive e sobretudo porque tem a voz do A15 e da Dandara no nosso conteúdo. Massa, acho que é importante isso mesmo. Gente, agora, assim como a gente teve no primeiro bloco, vamos abrir aqui as perguntas para todo mundo, né? Quem quiser perguntar, eu vi que aqui que os microfones já estavam sendo liberados. Para as duas, né? Para a Adriana, a Juliana, o pessoal elogiando bastante a fala de vocês. Então, obrigada. Parabéns aí. Lene, você tinha comentado lá anteriormente, então vou passar a palavra para você e depois Flávia. Antes da Flávia perguntar, queria a Bia avisou aqui, Mari, que a Juliana precisa sair, que ela está num outro fuso horário. Se ela quiser dar um tchau, ou se ela quiser ficar aqui também, é só para quiser dar tchau, pode dar. Eu pedi isso e eu mesma não consegui sair, fiquei aqui ouvindo. Então, eu já disse que decidi que eu durmo depois.
Obrigada, Mayara. Sucesso, então, fica aqui. Desculpa, Flávia, pode falar. A Lene seria antes, mas eu não sei se ela está conseguindo falar, mas Ou Lene, perdão. Oi, tô aqui. Eu tava esperando, tá meio ruim a minha conexão, mas estão me ouvindo, gente? Boa noite. estamos sim. Quero nem ver como é que tá a minha cara aqui nessa imagem. Espero que minha câmera esteja desligada. Eu tô Boa meio noite. perdida aqui hoje. Fazia, não sei, o Zoom não tem tanta prática, mas eu tô vendo todo mundo, então imagino que eu tô aqui. Boa noite. Um prazer e uma honra ouvir tanta gente foda que eu admiro. Juliana maravilhosa. Carol Monteiro também, diva. Vinícius, já trabalhei com ele também na usina de valores, enfim, já fui na Alma Preta Jornalismo, amo nas mulheres da periferia, Semaiá, sou fã. Só fiquei pensando na fala de Ju, que eu estava meio querendo comentar logo na sequência dela, porque teve uma situação que rolou recentemente, no caso de Miguel, aqui de Pernambuco, de Mirtes, que foi, eu acho que todo mundo sabe, né? Quando a gente fala Miguel, já lembra imediatamente do caso. Lembra? Porque para a gente aqui que mora em Pernambuco é imediato. Mirtes e Dona Marta são do meu bairro, moram aqui no Barro. E eu tive uma certa proximidade com o caso, né? Também pela proximidade territorial. E aí eu lembro que um dos argumentos, Carol, não sei se tu conseguiu acompanhar muito, mas uma das coisas que o advogado de Sari, a defesa de Sari tentou usar no processo foi a forma como Mirtes trataria Miguel. No desenrolar do processo, elas começaram a querer construir uma falsa impressão de que Mirce e Dona Marta seriam Mirce seria uma mãe agressiva, Mirce seria uma mãe violenta, por conta da forma como ela se dirigia, né, e reclamava com o Miguel. Eu não lembro se chegou a falar de espancamento, mas eu lembro que também surgiu isso, né? De que ela seria uma mulher agressiva, de que a forma como ela falava com o Miguel, e agora ela estava se vitimizando, mas todo mundo sabia a forma como ela tratava ele, até chegou a dizer que ela chamaria ele de macaco durante, enfim, esses momentos, né? Daquele estresse de mãe com filho que todo mundo passa. E aí, Juliana, sempre me incomodou muito isso na época. Muita gente saiu a favor, né, e argumentou, porque aí também vai para aquele lugar da mulher negra agressiva, né, violenta, e aí me remeteu também à minha infância. Eu nunca fui tratada pela minha mãe negra, assim, por mais que ela seja uma mulher muito afetuosa, mas dentro, talvez, do que preconiza, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque essa mulher negra ela foi tão violentada também pela vida que muitas vezes é muito difícil para quem não recebeu dar amor. E até consegue dar, que elas são tão maravilhosas que, por mais que elas tenham sido ao longo da infância e da juventude, também tenham sofrido processos, né, de violência doméstica, enfim. Nessa relação com os pais e com as mães, mas me incomodou muito, eu trouxe agora essa reflexão a partir de Mirtes e também passando pela minha infância, de como na minha comunidade as mulheres negras com as quais eu convivi, elas tiveram muita dificuldade de educar sem bater, sem espancar, né, sem xingar. Até a gente brinca hoje, minha mãe pede desculpa, ela faz, minha filha, me perdoe, porque eu vivia era tanto problema. Porque era uma mulher preta que sofria violência doméstica, que era julgada pela sociedade porque, enfim, né, tinha um modo de viver diferente. E aí, muitas vezes, essa mulher, ela passou do tom, muitas vezes ela me chamou de ebó do cão, muitas vezes ela me chamou de peste da gota serena, muitas vezes ela bateu na minha cara no meio da rua. E só hoje, gente, já conversando e entendendo mais de como foi esse processo, das pressões que ela vivenciou na época, né, emocionais, enfim, ela consegue fazer uma reflexão mais crítica sobre isso, sabe? De dizer assim, não, isso não era legal, isso não era a forma que vocês deveriam ter sido tratadas, mas eu só consegui, né, ela só conseguiu dar aquilo. E aí essa história de Mirtes me fez também refletir de como para a sociedade e para a branquitude, às vezes até essa forma do tratar, do nosso tratar, pode ser lido como um violento, mas tem outras camadas ali, e muitas vezes nem é um maltratar, né? Às vezes elas têm até não vou generalizar, né? Nem todas as mulheres pretas foram assim, né? Faveladas são assim, ou agem assim, mas eu venho de um lugar onde esse comportamento recorrente
Inclusive, já teve casos de alguém denunciar uma mãe porque bateu, enfim, acho que uma vizinha na minha rua denunciou uma mãe também negra, e que vivia uma violência doméstica cotidianamente, né? Era espancada pelo companheiro, né? A mãe do meu pai era um homem muito violento também. A mãe dele se suicidou na frente dele. Ela jogou álcool no próprio corpo e se matou na frente do meu pai, ele com 10 anos de idade. Então, é horrível essa história, inclusive. São histórias que são muito marcadas por violência, né? E aí, só trazer essa reflexão também, eu vi um pouco, Ju, assim, de como ela também observa isso, né? Como é que ela faz essa leitura, uma vez que a gente está, né? Eu também já escrevi muito sobre infância, é uma pauta que me interessa muito. Acho que eu estou me alongando, desculpa, mas eu só quis trazer essa provocação mesmo de como esses corpos violentados também são corpos que violentam, né? E que marcam, e muitos de nós somos hoje adultos muito marcados, né? Por esse processo mesmo de violências que são históricas, né? E que perpassam as existências pretas, especialmente. Enfim, desculpa, espero que tenha sido resumido. Flávia, se você quiser fazer sua pergunta, eu acho que a gente pode juntar todas as respostas numa só, né? Oi, pessoal, boa noite. Parabéns aí pelo evento, adorei, sempre bom ouvir a Juliana. Primeira vez que eu ouço a Adriana, já me apaixonei, já estou te seguindo. Eu sou jornalista, sou aqui de São Paulo, sou de pele amarela, não sei se dá para ver, porque a cor aqui é. E a minha pergunta é muito para a Adriana, eu queria que ela contasse um pouco como é que ela foi percebendo, ela e a família dela, o impacto dessa posição que eles assumiram, de fazer da sua rotina uma militância, de fazer essa coisa reflexiva diariamente, compartilhar no entorno deles, tanto com famílias pretas quanto com famílias brancas, amarelas, etc. E aí eu também queria que você falasse um pouco se teve diferença do impacto na fase em que você morava em Guaianazes, que é uma região com IDH completamente diferente do que em Butantã, que são dois lugares de São Paulo. E, por fim, ainda falando de impacto, se você mencionou que as suas crianças hoje, a Dandara e o Akin, estão numa escola trilingüe com bolsa de estudos, então eu não sei se essa é a realidade deles desde que eles começaram o processo educacional, ou se foi uma mudança de quando vocês também mudaram de bairro, mas também te perguntar sobre como dessa questão do entorno, também nessa mudança de ambiente educacional, se onde eles estão hoje, eles têm convivência com outras crianças pretas, se em Guaianazes era diferente esse contexto. Obrigada. Karine levantou a mão aqui, se você puder fazer sua pergunta e tentar, se conseguir também ser breve, para a gente poder já abrir para as respostas e dar andamento aqui na conversa, tá bom? Não, muito rápido. Minha dúvida para a Adriana é porque como ela está nessa exposição muito grande nas redes, né? Como que ela, não sei se ela já passou por isso ou se ela já está preparada para passar por isso, que é a questão dos haters, né? Porque quando a gente se expõe muito, vão vir aqueles haters que vão vir de uma forma devastadora. E aí como que você blinda seus filhos para que eles emocionalmente estejam preparados para esses haters? Juliana e Adriana, se vocês quiserem começar. Começar, Juliana. Eu acho que era bom, Adriana, porque aí a gente finalizava, né? Eu já me despedi, já tive meu tempo de fala geral. Tá bom, sim. Bom, eu acho que eu anotei tudo aqui que você perguntou, bom, com relação ao lugar que a gente mora, de fato, né, a gente, só contextualizando, a gente morava na Zona Leste, e aí a gente morava num lugar, né, lá em Guaianazes, morava num lugar com pouco acesso à internet, etc, eu até fiz um poema falando disso, né, que ficou pequeno para a gente, o lugar no sentido de acesso a políticas, e a gente tinha muita vontade de morar num
outro espaço, e aí Butantã, a gente mora no Morro do Querosene, que é um lugar aqui que tem muitas manifestações muita manifestação cultural, tal, e aí a gente resolveu mudar para cá. A gente percebeu, primeiro, o movimento que a gente faz sempre é voltar para Guaianazes, né? Eu faço questão, né, Jones e eu, a gente faz questão de que Dandara e a 15 entenda que nossa família está lá, que esse é o lugar que nos gerou, né? Esse é o lugar de onde a gente veio, ele experimenta quando o Akin está lá, aqui ele não brinca na rua, né, com outros amigos, ele não pina pipa aqui, né, onde a gente mora, a gente não tem esse espaço onde as crianças brincam, né, na via pública, tal. Lá em Guaianazes ele vive isso com os primos, então com frequência, né, quem acompanha a gente sabe que a gente é muito próximo da minha mãe, que mora lá em Guaianazes, então com frequência eles estão lá, estão convivendo com os primos, e isso é muito importante, do mesmo jeito que tem essas famílias pretas, né, que a gente faz esse movimento de aquilombamento, a gente também garante que as crianças cresçam perto desses primos. Por quê? Estudam numa escola particular trilingüe, onde a esmagadora maioria é branca. A gente mudou aqui para o Butantã, principalmente porque a gente queria colocar o A15 numa escola pública que tem aqui tem uma escola pública chamada Amorim Lima, que tem um projeto muito interessante, eu acompanhava esse projeto nas redes, e aí a gente mudou para perto do Amorim Lima. A gente queria morar nesse lugar e participar dessa comunidade forte que tem nessa escola pública, né, que tem um projeto muito interessante. E aí a gente mudou, as crianças a 15 estava estudando nessa escola até a pandemia. Durante a pandemia, o projeto da escola, como várias escolas públicas, não conseguiu se sustentar, no sentido de que a gente não tinha, né, eu estou falando a gente, enquanto comunidade, a gente não tinha recurso naquele momento. A política pública de educação, na política pública de educação faltava recurso para manter, né, o projeto educacional da escola. A gente resistiu durante um ano, a 15 tinha aula online, 2 vezes por semana, até que no ano seguinte a gente falou, e para a gente foi muito difícil essa mudança, porque teve um momento que a gente ficou pensando, tá, nós somos uma família preta periférica, as crianças estão em escola pública, como é que a gente faz essa mudança? A gente muda para o Butantã? A gente muda no outro espaço? Como é que a gente encontra um lugar nesse espaço, né? No Butantã, morando aqui e com as crianças estudando numa escola particular? Como é que a gente refaz como é que a gente reencontra, né, esse nosso lugar de família preta periférica, né? As coisas, e eu não estou falando só das coisas que a gente sentia, mas da referência que a gente tem aqui, né? A gente fica muito mais sozinho nesse espaço, a gente tem muito menos companhia, né, nesse espaço, e tendo menos companhia, a gente acaba ficando menos fortalecido. Foi muito difícil a decisão, mas aí a gente resolveu ter uma escola onde eles estudam, abrir um processo de bolsas para crianças pretas, essa escola onde eles estudam, né? Tinha um processo de bolsa, e aí a gente foi fazer parte desse processo e a gente conseguiu bolsas. Lá na escola onde as crianças estudam, por exemplo, Dandara, ela é a única criança preta da sala dela. Isso para a gente a gente só consegue, a 15 não, a 15 tem 3, 4 crianças, é uma quantidade pequena, então de 250 alunos, nós temos lá uma quantidade de 30 alunos pretos, 25 alunos pretos, que é pouquíssimo, mas pensando numa realidade de escola trilingüe, onde a mensalidade custa alguns milhares de reais, né? É caro, é uma mensalidade muito cara, a gente vê uma quantidade grande, maior de crianças pretas. Então, na escola que eles estudam hoje, eu sinto que eu só fico mais tranquila porque a gente, dentro dessa quantidade de famílias pretas, a gente se aquilombou. Então, logo que eu cheguei, a gente chegou na escola, a gente fez um grupo quilombo e o nome da escola, assim, era um grupo de WhatsApp, e aí falando, a gente vai estar junto, a gente vai se proteger, a gente vai se falar, então a gente conversa, a gente
formou uma comissão, a gente fez um encontro de famílias pretas no ano passado, na escola, a gente tem feito isso para a gente se fortalecer. Não tem sido, não é fácil, né? Porque é isso, é uma escola genuinamente branca, liderado por pessoas brancas, a gente vê o racismo acontecendo, várias situações, mas a gente também tem colhido frutos da educação que a gente dá para 15 para Dandara. Outro dia, na reunião com o professor, o professor falou assim, a Dandara levantou um dia, a menina fez algum comentário sobre o cabelo dela, e aí ela levantou e falou, professor, eu acabei de sofrer racismo, o que você vai fazer? Então, a gente também tem crianças que estão interpelando esses professores e essas equipes, para que elas se movimentem também, né? A gente já tem feito isso, ainda é solitário, eu entendo que essas crianças nesses espaços, se elas não forem estimuladas, como a gente tem feito, a se aquilombarem, né? Quando a gente fez esse encontro de famílias pretas, a gente juntou as crianças e falou, olhem umas para as outras, vocês se têm, tudo que nós tem é nós, a gente está aqui. Então, essas crianças estão orientadas, estimuladas a se encontrarem, reencontrarem nesse espaço da escola. Eu espero que eu tenha respondido. É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a respeito dos haters. A gente tem relativamente poucos haters, assim. Eu acho que as pessoas... a gente a gente tem uma comunidade muito forte que protege muita gente, assim. Eu sinto que as pessoas gostam muito da gente e a gente recebe muito mais afeto do que a gente recebe haters nas nossas páginas. As crianças não acessam, as crianças não têm rede social. A gente tem a rede social do A15 da Dandara, que a gente posta algumas coisas, mas eles não têm acesso. Eu sempre digo que a gente mostra para as crianças o que é belo. Então, o A15 acabou de fazer 12 anos, né? A gente entende que aos poucos ele vai conseguir usar a rede social, mas eles estão protegidos em blindados, por enquanto. O que a gente tem feito é tomar cuidado com a exposição. A gente toma cuidado com o conteúdo, a gente toma cuidado com o que a gente vai mostrar das crianças, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai expor, tanto da fala do dia a dia, quanto de questão física mesmo, né? Do quanto a gente expõe essa figura, essa imagem dessas crianças, de que forma. Mas, por outro lado, eu sei que é uma exposição, né, porque a imagem deles está na internet, mas a gente faz isso com intencionalidade, né? Eu acho extremamente importante também as pessoas humanizarem a figura do A15, que é um adolescente preto. Eu acho que é transformador quando pessoas desenvolvem afeto, amor por esse menino preto que está ali falando, comunicando as coisas que ele gosta. A15 é um menino que gosta de ler, ele gosta de romances afrofuturistas, ele gosta de cozinhar, ele gosta de fazer doce. Então, eu acho muito importante quando eu mostro um menino que gosta de fazer doce, que é o meu menino, que é o meu A15, para que o corpo dele seja humanizado e, através dessa humanização, que se humanizem também outras crianças e adolescentes pretos. É isso. A gente corre risco, a gente sabe, mas a gente também entende a potência que é a gente estar nas redes sociais, enquanto família Quilombo. É isso, então, Ju? Acho que é isso. Espero que eu tenha respondido, senão não posso complementar. Acho que quase não precisa falar mais nada, né, depois da fala de Adriana, mas eu queria retomar um pouco, até por esse último momento em que ela fala sobre o corpo de A15, ele aparecer, etc., e a necessidade de humanizar. Não sei se vocês repararam, mas sempre que a gente tem a morte de crianças negras, né, de que elas são mortas, as famílias tentam fazer isso desesperadamente. As famílias aparecem na televisão dizendo, mas ele jogava futebol, gostava de balé, falava inglês. É como se a gente tivesse que clamar para o fato de que essa pessoa tem vida, assim. Ela brincava, ela era uma criança como qualquer criança, quase como se a gente fosse um apelo, porque efetivamente, para a gente permitir que Miguel morresse, a gente tem que entender que Miguel não é uma criança como a criança e a infância que a gente entende, né? Então,
apesar de ter sido Miguel que morreu, a gente tem uma lei que se chama Menino Bernardo. Então, a gente qualifica o tipo de violência, quem deve ser lembrado, quem deve ser esquecido, quais são as dores que devem ser enfatizadas. Então, é bem importante. Aí eu agradeço a Lene pela fala que ela fez, para a gente ter a chance de recuperar um pouco a perversidade com que o sistema trabalha contra as pessoas e as famílias negras, né? Em geral, a família negra ela é escrutinada pelo sistema. É a família negra que chega até as políticas públicas, o Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria, onde a gente faz esse escrutínio da vida, onde a gente analisa todos os problemas e a gente denuncia esses problemas. Em geral, as violências que são vivenciadas em famílias brancas, ricas, vão para os consultórios particulares e não entram nas estatísticas da política. Então, a gente tem uma subnotificação importante. Por outro lado, como é que a gente, e na minha fala eu tentei buscar isso, né? Como é que a gente se coloca ao lado dessas mulheres cuidadoras e não como julgadoras das suas ações? Como é que a gente consegue fazer essa transformação desse lugar de alguém que não aprendeu uma outra forma de expressar afeto e que expressa afeto muitas vezes com violência, até com medo de uma violência que antecipa outras violências, porque eu acho isso bem importante, né? A gente entender a intencionalidade da estratégia de cuidado. Essas mesmas mulheres que a gente reconhece como violentas com seus filhos, em geral, passam grande parte da vida cuidando dos filhos de outras mulheres, mulheres brancas. E são consideradas competentes no cuidado de outras crianças, mas não são competentes no cuidado das suas próprias crianças. Inclusive porque quando elas chegam para cuidar das suas crianças, elas não têm tempo, não têm estrutura, não têm suporte, não têm nada que permita um cuidado efetivo. Então, de fato, é preciso entender que, às vezes, a estratégia da violência e da autoridade, mais do que um comportamento mais autoritativo, tem a ver com a imposição de um medo, de um receio de morte real, né? Então, é uma mãe que desesperadamente prende o filho na sala para que ele não saia de jeito nenhum, porque sair ele pode sofrer um atentado, ele pode receber uma bala, né? Então, a ideia de que a gente vai construindo estratégias que são violentas para fugir de outras violências. Então, acho que é importante que a gente faça algo que é sistêmico, é estrutural, é importante que a gente veja outros modos de afeto e de cuidado. Então, ao invés de novamente, né, crucificar e buscar a culpabilização nessas próprias famílias, que a gente possa discutir sobre isso e pensar estratégias coletivas de como superar essa forma, muitas vezes, pouco afetiva ou afetuosa. E eu nem comento a perversidade que é do jurídico e da própria psicóloga que falou no julgamento de Mirtz, né? No julgamento de Mirtz, eu falo julgamento de Mirtz por causa disso, eu acho que ela foi julgada muitas vezes. Então, o quanto é perverso o nosso discurso que a gente tem muitas vezes no judiciário e na psicologia contra as mães e as famílias pretas e periféricas. Obrigada, gente. Eu vou aproveitar, então, que a fala está comigo para me despedir, para agradecer muito. Eu também sigo a família Quilombo, já conheço o trabalho, fiquei muito feliz hoje com o nosso encontro. Tá? Agradeço muito essa oportunidade. Prazer em Que conhecê-los. orgulho, Juliana. Obrigada. Prazer, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Juliana. Surgiu aqui mais um comentário no chat, Adriana, mas eu acho que contempla bastante já o que você tinha dito, né? Principalmente na sua fala final agora, de como é esse impacto, né, das famílias no entorno, tanto onde você está agora, quanto lá em Guaianazes, mas você falou uma coisa que é importante também, né, de acabar servindo como um exemplo, né, usar a imagem dos seus filhos de uma forma proposital, com objetivos, né, que acaba sendo exemplos. Tinha surgido outro comentário mais cedo ainda, em questão de representatividade, mas em produções, né, do quanto faltava esse tipo de representatividade na televisão, nos livros, enfim, naquilo que a gente vinha consumindo, e ver o tipo de conteúdo que vocês fazem também é ver que é real, que somos nós e é possível. Sim, eu só um comentáriozinho a respeito do impacto. Tem um vídeo da Dandara que ela fala assim: ai, mulher preta, a menina preta sofre, porque quando a gente está de black, a gente quer a nossa trança, e quando a gente está de trança, a gente tem saudade do nosso cacho. E aí
teve um número sem fim de meninas pretas assistindo esse vídeo e dizendo, olha, de fato, menina preta sofre, porque olha o sofrimento que a gente tem, é o nosso cabelo, que todo jeito fica lindo, a gente é rainha. E então, esse impacto no entorno, né, tentando novamente não pensar só no adulto, a gente tem sentido crianças se inspirando, meninos cozinhando, meninas sentindo orgulho de serem quem são, e eu acho que essa também é uma forma de transformar o entorno, e a gente tem feito isso intencionalmente. De uma forma magnífica, que aqui o pessoal tudo é fã. Obrigada. Gente, eu acho que é isso. A gente já está quase estourando no tempo. Então, queria agradecer a Adriana e todo mundo que está aqui por ter disponibilizado esse tempo aqui para fazer essa troca. Desculpar de novo a questão das tecnologias, que sempre acabam nos atrasando um pouquinho, vem nos trollando cada hora uma novidade, mas eu acho que foi bom, mesmo a gente tendo passado um pouquinho do horário programado, porque oportunizou que a gente conversasse, né? Tivesse esse tempo um pouco maior para essas conversas que eu acho que são muito importantes também, muito fundamentais para o nosso crescimento. Então, obrigada a todo mundo. E eu acho que com isso a gente pode, né, anunciar a respeito das inscrições do nosso programa, né, do programa formativo, que é o papel do jornalismo periférico e antirracista na proteção das crianças negras, que é uma iniciativa que está sendo sonhada faz bastante tempo, aqui por nós, do Nós Mulheres da Periferia, também pelo Alma Preta Jornalismo, o Marco Zero Conteúdo e, claro, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom, e aí, informações sobre o programa mesmo, né? Ele vai ser online e é voltado para profissionais e estudantes de jornalismo da região Nordeste. Eu acho que isso é importante enfatizar, né? Região Nordeste do país. E tem como foco também aprofundar e qualificar a cobertura jornalística antirracista, que é exatamente esse debate que a gente teve aqui hoje, né? Esse evento marca essa abertura. Ao todo, serão 4 encontros, e a gente vai discutir os temas como os impactos psicológicos, sociais e educacionais do racismo na primeira infância, o papel da política pública no cuidado às mães negras, melhores práticas e ética na cobertura jornalística dos direitos da primeira infância, então sempre com esses vieses. As aulas serão ministradas por especialistas nos temas de primeira infância e racismo, em parceria com as nossas equipes aqui, do Nós, do Alma e do Marco. Todos os encontros vão acontecer em novembro. Serão selecionadas 35 pessoas para participar da formação, então é um número restrito. E no final, os participantes do curso vão poder concorrer à bolsa de R$10 mil para financiar uma reportagem comprometida com a proteção das crianças e mulheres negras. Então, esse conteúdo que foi divulgado aqui, mas também que já serve para enriquecer, acho que tudo isso unido dentro dessa reportagem só tem a enriquecer não só para o profissional, mas também para quem for consumir. A ideia mesmo é construir uma reportagem colaborativa entre 2 ou mais participantes da formação. Então, mantendo esse critério de coletividade, é importante que essa reportagem seja feita de forma colaborativa também, e, de preferência, que atue em diferentes veículos. Além do curso, a dupla ou o grupo, né, selecionado também vai receber uma mentoria durante 3 meses para a elaboração da reportagem. Como se não fosse o bastante, tem mais. No final do ciclo, isso lá no ano que vem, a gente vai ter um encontro presencial em Recife, em Pernambuco, onde os jornalistas responsáveis pela reportagem vão poder apresentar desde o processo da construção, né, da reportagem e tudo mais, até os resultados finais, os resultados alcançados e a publicação mesmo da matéria. As inscrições
estão sendo disponibilizadas hoje. Para se inscrever, a gente vai encaminhar os links, tudo bonitinho. As inscrições vão até dia 15 de outubro, com o resultado saindo já no dia 30. Então, um prazo bem curtinho aí para a gente poder divulgar esse resultado e também não causar muita ansiedade em todo mundo. E aí, para mais informações também, a gente vai mandar tudo isso para vocês, para todo mundo que tiver interesse em fazer essa reportagem. Eu acho que a conversa que a gente teve aqui hoje só reflete essa necessidade de trazer essas pautas cada vez mais afinco para o nosso dia a dia e também para o nosso trabalho, né? E para a gente poder espelhar outras pessoas também. Acho que a partir do nosso trabalho, outras pessoas também podem consumir e indo conhecendo, aproveitando, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que é isso. Vamos disponibilizar aqui tudo bonitinho para vocês. Sim, certificados. Vou colocar aqui os links o link para certificado para quem quiser tiver interesse, né, em receber. Eu botei. Botou? O mais rápido possível também a gente encaminha, mas fiquem tranquilos que todo mundo que preencher vai receber. Não sei se alguém mais quer fazer algum tipo de consideração. Eu quero só agradecer, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui construindo esse momento com vocês, agradecer a todos que estão assistindo, que estão participando, e agradecer muito pela fala da Juliana, dizer que eu aprendi muito com ela, foi um prazer, uma honra estar com ela nesse momento. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Eu botei aqui no chat o link para se inscrever, mas vocês vão receber por e-mail também, vai estar no site do Nós, nas redes, tá? Mas quem já quiser se inscrever logo, o link está aqui. Não perder oportunidade. Olha, atrasamos, mas fechamos no tempo. Acho que foi muito bom. Muito bom, gente. Incrível. Emocionadíssima por aqui. Sucesso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mesmo. A gente podia fazer uma foto aqui antes de sair. Podia, né? Registrar. Obrigada, gente. Boa noite. Deve a câmera. Acho bom. Se quiser, eu faço daqui. Boa, Mari. Eu já estou sorrindo. Pronto. Só que vão ser duas, tá? Porque são duas telas aqui. Então, a primeira... Acho que foi. Agora, a segunda. Prontinho. Perfeito. Ótimo. Gente, tchau, muito gente. obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Foi ótimo.